Fala pessoal, eu sou Emanuel Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tem Coragem Não. No cinema existe um tipo de sucesso que é tão grande, mas tão grande, que ele vira uma sombra, uma atuação tão perfeita que o público se recusa a ver o ator como qualquer outra pessoa. Isso é um prêmio ou uma punição? Hoje a gente vai explorar a história de 7 atores geniais que ficaram imortalizados por um único papel. Não apenas para julgá-los, é claro, mas para entender o fenômeno e, quem sabe, redescobrir o talento que sempre estava lá. Linda Blair, a garota de O Exorcista. E começamos com um dos casos mais extremos da história. Com apenas 14 anos, Linda Blair não apenas atuou O Exorcista, ela viveu o pesadelo de Regan McNeil. A performance dela foi tão convincente, tão aterrorizante, que chocou o mundo e lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Mas o sucesso veio com um preço bem brutal. O público e a indústria a fundiram com a personagem e ela recebeu ameaças, foi perseguida por anos, e nenhum outro papel que ela fizesse depois conseguiria apagar a imagem da menina possuída. A sua carreira, infelizmente, nunca mais atingiu o mesmo patamar, mostrando como um sucesso avassalador pode, paradoxalmente, limitar um futuro. Deus matou sua mãe, deixou a novinha para morrer. Cala a boca! Voltai, ó Senhora! Cala a boca! Para partir desta serva de Deus. Macaulay Culkin, o eterno Kevin. E quem não sorri ao lembrar de Kevin McAllister? Macaulay Culkin se tornou o maior astro infantil do planeta com Esqueceram de Mim. Ele era carismático, engraçado e carregou um filme inteiro nas costas. O problema é que ele cresceu, mas para o público ele nunca deixou de ser o garoto de 8 anos que defendia sua casa de ladrões. Após uma pausa na carreira, ele retornou, mas a imagem de Kevin era tão forte que ofuscava qualquer tentativa de um papel mais maduro. Hoje, ele abraçou o legado com bom humor, mas a sua história é de um lembrete como a fama na infância pode ser uma armadilha. Fique com o troco, seu animal. Anthony Perkins, preso no Bates Motel. Vamos voltar no tempo para o mestre do suspense. Em 1960, Anthony Perkins, que era um promissor galã de Hollywood, até que o Alfred Hitchcock ele escalou como Norman Bates lá em Psicose. O Perkins ele criou um dos personagens mais complexos e humanos do cinema. A atuação foi tão brilhante que ele nunca conseguiu escapar dela. Então, para sempre ele seria lembrado como o rapaz da mamãe com um segredo sombrio. E ele reprisou o papel em algumas sequências, e embora tenha trabalhado em muitos outros filmes, a sombra de Norman Bates o seguiu por toda a sua vida, definindo a sua carreira de uma forma que ele mesmo se lamentava. Eles verão e saberão, eles verão. Eu nem sequer poderia tentar. Rupert Grint, o sempre melhor amigo. Estar em Harry Potter foi uma bênção para o seu trio principal, mas também foi um desafio. Enquanto Daniel Radcliffe e Emma Watson eles conseguiram, com muito esforço, se distanciar dos seus papéis, o Rupert Grint ele pareceu ter tido uma jornada um pouco mais difícil. A sua atuação como Ron Weasley foi perfeita e ele era um alívio cômico, amigo leal, o coração do trio e o público que o amava por isso. Mas essa imagem de melhor amigo, gente boa, se tornou um pouco difícil para o público e para os diretores de elenco imaginá-lo como alguns papéis radicalmente diferentes, como um vilão, por exemplo, ou um herói de ação. Ele continua atuando, especialmente em séries, mas para uma geração inteira, ele sempre vai ser o nosso querido Rony. O que foi? Você entrou em pânico agora! Jake Lloyd, o garoto que o mundo amou odiar. Esse aqui é um caso trágico. Conseguir um papel de jovem Anakin Skywalker em Star Wars deveria ter sido o sonho de qualquer criança, mas para Jake Lloyd virou um pesadelo. O filme, A Ameaça Fantasma, foi alvo de críticas pesadas e o personagem de Anakin, junto com Jar Jar Binks, foi um dos focos da fúria dos fãs.
Lloyd, que era uma criança na época, sofreu um bullying tão intenso que o fez abandonar a atuação. É um exemplo sombrio de como a paixão tóxica de um fandom pode impactar a vida real de um ator, associando-a para sempre a um papel que nem mesmo foi sua culpa. Como sabe tanta coisa? Eu fico ouvindo os mercadores e os pilotos que aparecem aqui. Eu sou piloto, sabe? E um dia vou me embora desse planeta voando. Mark Hamill, a voz por trás do Jedi. Pro mundo, ele é Luke Skywalker e sempre vai ser. Mark Hamill ele deu a vida ao maior herói do cinema, mas o que aconteceu depois? Em frente às câmeras, a sombra de Luke era longa demais, mas o Hamill, que é um ator extremamente talentoso, encontrou um refúgio genial, a dublagem. A sua versão do Coringa lá na série animada do Batman é para muitos a melhor de todas, e ele se tornou uma lenda na indústria da voz, provando que o seu talento ia muito além de um sabre de luz. O Hamill, ele fugiu do papel e ele o usou como um trampolim para uma carreira diferente e igualmente brilhante. Daniel Radcliffe, o menino que sobreviveu. E em primeiro lugar, o caso mais emblemático da nossa geração. Por 10 anos, Daniel Radcliffe foi Harry Potter. Ele cresceu diante dos nossos olhos e como escapar do menino que sobreviveu? A resposta de Radcliffe foi corajosa. Ele fez de tudo. Atuou em peças de teatro controversas, interpretou um cadáver flautulento, um agente do FBI, um poeta, e aqui ele escolheu os papéis mais estranhos e inesperados possíveis. Foi uma estratégia deliberada para quebrar a imagem de bruxo. E funcionou, é claro. Hoje, quando a gente vê Daniel Radcliffe, a gente ainda vai lembrar do Harry Potter. Mas também a gente vai ver um ator versátil e destemido. Ele não é um prisioneiro do seu papel mais famoso. Ele sim é a prova de que é possível sobreviver à maldição. Expecto Patronum! As histórias desses 7 atores nos mostram que um papel icônico é uma faca de 2 gumes. Pode ser o pico de uma carreira ou uma gaiola dourada, mas no fim das contas, o talento sempre vai buscar o caminho. Então, seja na dublagem, no cinema independente ou em escolhas de carreira ousadas, eles nos lembram que há sempre algo a mais por trás de um rosto em que a gente aprendeu a amar em um único filme. Mas e para você, qual ator ficou famoso para sempre, marcado por um personagem? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito. Então, eu tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.